Fala galera, seja você super bem-vindo aqui ao canal Geek Lestat. Hoje eu tô aqui para poder falar um pouquinho dessa edição maravilhosa da morte e retorno do Superman. Eu tava esperando um pouquinho para poder fazer o review dessa edição que eu recebi aqui semana passada. Eu peguei numa promoção. Lógico que para conseguir essa edição tem que conseguir uma promoção boa, porque é uma edição meio salgada, né? Mas que vale muito a pena, não somente pelo saudosismo, mas vale muito a pena aí para a gente conhecer um pouquinho dessa edição bem mais completa. É uma das edições mais completas lançadas aqui no Brasil. Né? A gente já teve outras edições da Morte e Retorno de Superman lançadas aqui no Brasil, mas essa é uma das mais completas. Não é a completa, completíssima ainda, né, que a gente tem lançado lá fora o ônibus de mais de 1.500 páginas, uma coisa assim, que eu estava dando uma olhada. E esse daqui já é um ônibus muito grande, né? Olha só a espessura dele, né? Então ele tem, deixa eu ver aqui quantas páginas tem nesse daqui. 1.184 páginas nessa edição. Então é uma edição assim, dos ônibus que estão saindo no Brasil, eu considero um dos mais especiais, especialmente para mim, porque eu gosto muito do Superman, né? Eu acompanhei de perto quando foi lançado essa saga do Superman, da morte, retorno, né? Então isso fez muito sucesso na época. Foi assim um muito sucesso que fez, na verdade, né? Acho que essa é a palavra. Fez muito sucesso na época e vendeu muito essas edições, e isso gerou vários lucros aí para Warner e tudo mais, para DC. Eu acho que vale a pena ter essa edição. Eu já tinha uma lançada antigamente, que era dividida em duas unidades, né, duas versões, uma para morte e uma para ressurreição. Mas quando eu vi esse ônibus aqui e um pouco mais completo, com histórias assim que não tinham sido lançadas naqueles dois, eu falei, não, é esse que eu preciso ter. Então, assim, do que a gente tem hoje em português, esse é o mais completo. Então, se você gosta de falar desses assuntos aqui, do mundo geek, e também se você gosta aí de coleções relacionadas a action figures, HQs, né, todo esse universo aí, não esquece aí de se inscrever aqui no canal e dar aquela curtida também, beleza? Compartilhe aí com seus amigos também para que eles possam conhecer. É bem legal pro YouTube achar que esses vídeos aqui são relevantes aí, principalmente quando é falado desse assunto aqui do universo geek. Esse é um vídeo que vai demorar um pouquinho mais do que os outros, até pelo tamanho dessa edição, né? Então, deixa eu apresentar para vocês aqui a capa. Eu vou apresentar para vocês em detalhe. Esse é o unboxing, tá, que eu estou fazendo aqui dessa edição. Eu praticamente tirei do plástico agora há pouco. Eu não tinha aberto ainda, tá? Então, só para vocês verem, ó, em alto relevo, tá? Essa capa muito bonita, ó. Então tem esse efeito meio brilhante aqui, né? A morte e o retorno do Superman. E aí escrito lá Omnibus. E aqui na lombada, ó, a gente também tem um símbolo também meio que em alto relevo e brilhando aqui. Aqui atrás a gente tem lá o evento épico que chocou o mundo e mudou o Superman para sempre. Né? E aí tem esse símbolo aqui, que é o símbolo, basicamente ali, é o símbolo representando, né, essa edição. E aí aqui embaixo fala, esse foi um dos acontecimentos mais marcantes e comentados da história dos quadrinhos modernos. A morte... Galera, isso daqui saiu no jornal na época. Então lá nos Estados Unidos foi publicado meio que como se fosse um jornal de verdade falando dessa morte do Superman. Então foi assim um evento realmente para todas as mídias, tá? Então a morte do Superman nas mãos da criatura saída de um pesadelo conhecida como Apocalipse ganhou as manchetes de jornais na década de 90. E agora você pode apreciar notável trauma que revela o fim e o regresso do Homem de Aço nesse ônibus massivo. Massivo mesmo, putz. Essa saga é impressionante e inclui convidados pessoais
especiais, como a Liga da Justiça da América e muitos outros personagens da DC Comics que testemunharam a queda e o ressurgimento do maior super-herói de todos os tempos. Então, para a gente ver o que inclui nessas edições aqui, A Morte e o Retorno do Superman reúne as histórias campeãs de venda de Action Comics 684 a 692, The Adventure Superman 497 a 505, Green Lantern 46, Justice League America 69 to 70, Superman The Man of Steel de 18 a 26, Superman de 74 a 83, Supergirl and Team Luthor 1, News Time, olha lá, ó, News Time é o jornal, a revista que é lançada lá fora. News Time, The Life and Death of Superman, and Superman, The Legacy of Superman 1. E republica pela primeira vez o inovador Fold Out de Superman 75. Olha que interessante isso, hein? Esse volume de 1.184 páginas, mais o Fold Out, também apresenta materiais extras como um caderno de esboços e artes inéditas, tá? Então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho disso daqui, só mostrando isso aqui para vocês. Não sei se vocês já viram outros reviews aí online, né, na internet, mas eu achei isso aqui muito maneiro, tá? Então, além dessa capa aqui toda especial, né, em preto, etc. Então você tem aqui o Apocalipse de um lado e o Superman do outro lado, tá? Além dessa, você também tem essa capa que eu achei bem maneira, né, que você aqui, ó, abrindo ela completamente, deixa eu abrir de uma maneira aqui que não prejudique tanto, mas olha, abrindo aqui completamente, você tem um quadro aqui, ó, quadro do Apocalipse contra o Superman, e ali tem a Lois e o Jimmy em frente do Daily Planet, Planeta Diário. Eu só não gostei muito assim, porque se você vai ver a capa pela frente, né, só tem essas costas aqui do Apocalipse. Mas é uma ideia maneira, é uma ideia legal. Tá? A ideia deles era realmente mostrar meio que um quadro, né? Então vamos lá conhecer um pouquinho dessa edição aqui. Vou passar algumas páginas para vocês. É claro que eu não vou passar tudo, porque senão esse vídeo vai ficar super grande aqui, mas só para poder passar algumas coisas para vocês. Olha só que legal isso daqui. Então a gente tem uma imagem aqui da Lois, ó, com o Superman. E essa é uma imagem maneira aqui. É emblemática, na verdade, né? São edições assim que trazem um saudosismo lá da época que foi lançado. Isso, para vocês terem uma ideia, foi lançado no ano de 94, 95, mais ou menos nessa época, tá? Então, fez muito sucesso nessa época. Inclusive, eles quiseram trazer isso também para aquela série Lois and Clark, mas infelizmente não conseguiram, porque a série parou ali na 4ª temporada, né? Mas eles esperavam trazer algo parecido com isso numa 5ª ou 6ª temporada, mas infelizmente não aconteceu. Bom, aqui então a gente tem o sumário, ó, contando as histórias que estão presentes nessa edição. Então a gente tem aqui Apocalipse, primeiras baixas, contagem regressiva para Apocalipse, sobre fogo cerrado, o Apocalipse está perto, o Apocalipse chegou, Apocalipse, essa é a edição 151, News Time, a morte de uma lenda, luto, repercussões, dia do funeral, malote do correio de Metrópolis, obsessão sepulcral, quem está enterrado no túmulo do Superman. Uau, são histórias pra caramba aqui. Os Guardiões de Metrópolis, mudança de hábito, predador do beco do suicídio, piras funerárias, ponto de fuga, fantasmas, fim, o futuro de Metrópolis, abrigo, vida após a morte, renascido, aço. O aço é legal, que está nessa série agora do Superman e a Lois Lane, né, que está passando na HBO Max. Vivo, as aventuras do Superman de quando ele era menino,
Olho por Olho, Emboscada, Prove, Boy Conhece Girl, Quem é o Verdadeiro Herói, Impacto, Aliança Mortal. Aí tem uma figura aqui, também emblemática da Lois com ele, né? Linha de Fogo, Mentiras e Revelações, O Retorno. Putz, só começa o retorno ali na página 901. É coisa pra caramba. Ressurreições, Ataque à Cidade Motor, Arma Secreta, Ignição, A Cidade da Morte, Melhor do que Nunca, O Retorno do Superman. Isso lá na página 1077, lá. Essa edição foi publicada em outubro de 93. E quem faz o papel do Clark Kent? Tensão e Bônus. Caramba! É que eu falei para vocês, eu tô vendo aqui também pela primeira vez, por isso que eu tô passando assim com o máximo de detalhes possível, né? Mostrando aqui para vocês algumas coisas. Eu já fiz aquele lance lá que a gente faz com os ônibus, né? De passar página por página, para poder não ter problema aqui na lombada, né? No futuro aí. Então, olha lá, começamos aqui, então, a história. Como eu falei para vocês, eu vou passando algumas aqui, só para vocês verem, né? Ó. Então, a gente tem aqui a capa aqui, The Beginning of the End, né? O início ali do fim, com Doomsday, né? O Apocalipse aqui, e já uma foto aqui da capa do Superman. Galera, essa fase assim, ela é muito dramática, meu, e essa primeira parte, ela é cheia de porradeiro. Então, se você gosta aí de ver porrada do Superman contra outros seres aí, tá? Essa primeira parte aqui tem muito disso, tá? Então você vai poder ver bastante disso acontecendo. Se você não viu essas edições ainda sobre a morte e o retorno do Superman, é uma edição aí que vale muito a pena você adquirir, tá? Ainda mais agora que foi lançado nesse Super Ônibus, né? Eu não sei por quanto tempo que isso vai continuar por esse preço, né? Pode se tornar raro daqui a pouco. Então, quem puder pegar já, acho que vale a pena. Tá no preço salgado, né? Mas eu consegui lá na Mundos Infinitos, essa edição, eu consegui por um preço melhor, 30% de desconto lá. E valeu a pena. Assim, é um preço salgado, como disse antes, mas é menos salgado do que o preço que está normalmente aí nas lojas normais, né? Então, assim, se você conseguir pegar uma promoção aí de 30%, eu não acho que a gente vai chegar aí numa promoção maior do que 30%, galera. Então, se achar uma promoção dessa de 30% e puder aproveitar, eu acho que vale a pena adquirir. Tá vendo? Então essa primeira parte aqui começa com uma luta, né, de vários heróis lá, não somente da... Esse, na verdade, é a Liga da Justiça da América, né? E vários outros super-heróis também, eles lutam contra o Apocalipse, até que o Superman, ele compra as dores, né? E ele, então, resolve batalhar contra esse monstro aí que é o Apocalipse. Infelizmente, o Apocalipse representado no filme, né? Batman vs Superman, e também ele já foi representado na série de Smallville, mas até hoje, assim, nesses seriados ou filmes, né, o Apocalipse não foi tanto quanto deveria ter sido, né? Assim, no desenho que foi lançado da morte do Superman e do retorno do Superman, é um desenho super maneiro aí, ó, que dá para você assistir, que conta mais ou menos essa história aqui. É lógico que não com tantos detalhes, né? Mas conta mais ou menos como que foi essa época aqui. E mostra muito, assim, de uma maneira muito legal como que funcionou isso daqui. Então, assim, o desenho em si, na verdade, os desenhos da DC são desenhos que mostram uma qualidade muito grande, melhor do que os filmes, né? Alguns filmes que são criados. Olha o Lex Luthor aqui, ele vem com essa barba.
e tudo mais. E esse Lex Luthor, ele tá bem parecido com o Lex que vai estar agora na série Superman e Lois, né? Que vai ser interpretado pelo aquele cara que fazia... eu esqueci o nome dele lá em Walking Dead, mas é aquele ruivo, né? Então vai ser interpretado por ele. Bom, então aqui as histórias ficam nesse dilema, né, do Superman indo ou não lutar contra esse bendito monstro, né? E até que ele decide comprar a luta, né, de verdade, para que ele possa não chegar lá na cidade grande, né, de Metrópolis, né? Ficar mais longe possível. Então, assim, a morte do Superman na época não aconteceu de uma hora para outra, né? Não é um evento para um gibi só. Então, foram várias coisas acontecendo, várias edições sendo lançadas, né, sendo intercaladas uma com a outra, para que isso pudesse acontecer. Tá? Então, é isso que é legal dessa edição aqui, que eles pegam tudo que foi lançado, né, e colocam junto. Isso daqui é horrível, ó, que ele faz com a versão, né, a versão clone da Supergirl, que o Lex Luthor tinha criado, e acaba matando essa versão também. E eu acho que aqui a gente chega então na edição que é chamada A Morte do Superman, né? The Death of Superman. E essa edição, galera, na época foi assim líder de vendas no mundo todo, tá? Essa edição assim alcançou o maior número de vendas que você pode imaginar em questão de HQs. E tudo assim foi publicado em uma página, ó. Então é interessante isso, que eles não dividiram em quadrinhos, né? Essa edição. Foi uma edição especial que foi publicada na época, mostrando o que acontecia então, para que o Superman morresse. E os quadrinhos, gente, os desenhos dessa parte, dessa época aqui, eles estavam maravilhosos, assim. Qualidade, né? A qualidade das histórias também, né? Isso daqui era fenomenal, nossa, sinceramente. Então, tô passando aqui para vocês com detalhes, para que vocês possam ver aí, vou dar uma olhada assim bem de rápida, né? Em cima de todo esse drama que aconteceu para a morte do nosso querido Superman aqui. É isso que eu acho que faltou no filme, meu, né? Batman versus Superman. Faltou essa drama antes da morte dele, né? Acho que a história lá aconteceu muito rápido e infelizmente não captou essa dramaticidade toda que existiu, por exemplo, nos quadrinhos, que foi o que aconteceu aqui, né? E olha que maneiro isso daqui, galera. Eles criaram uma página dupla, né? Olha que legal. Criaram essa imagem aqui, que é a imagem, como eu falei antes, né? Uma das imagens mais emblemáticas dessa época. Essa imagem saiu em vários lugares, como eu falei, saiu em jornais, saiu em revista, né? Saiu na MTV na época, especiais da MTV falando disso, né? E aí, ó, a continuidade dessa página, quando a Lois aqui tá chorando, depois ela agarra o Superman para poder beijá-lo e tudo mais. E aí, logo depois disso, a gente tem então aqui descansa o maior herói da Terra. E a gente tem a Newstime. Newstime é uma revista muito famosa nos Estados Unidos, tá? Ela era uma revista semanal. Não sei se ela é lançada ainda, mas ela era uma das revistas mais famosas. Ó. E essa aqui é datada de maio de 93. E eles fizeram uma edição especial que está contida aqui nesse ônibus. Não tinha sido lançada essa edição aqui antes aqui no Brasil. Pelo menos não nos encadernados que tinham sido lançados antigamente, né? Então não tinha sido lançado isso. Então A Vida, a Morte e o Homem de Aço, o Mundo Sem Superman. Então aqui eles fizeram exatamente uma revista falando um pouquinho sobre isso. Ah, esse aqui é o Salem, galera. Eu acho que ele quer participar um pouquinho
Ele quer participar do vídeo, olha só. Salem, dá oi aqui pra galera. Fala um oizinho pra eles. E agora desce um pouquinho para eu continuar aqui, tá bom? Pode ficar aqui, ó. Pode ficar aqui que eu deixo, tá? Então olha lá. Essa coisa aqui de fazer o vídeo ao vivo acontece isso, né? Olha só. Olha lá, o mundo sem Superman, então tem ó, a morte de Superman, quem era Apocalipse, Liga da Justiça, segue em frente, o mundo reage. E a gente tem algumas sessões aqui. Olha lá, editorial, fatos do momento, celebridades, aconteceu. Então foi uma revista mesmo que foi lançada contando tudo isso que aconteceu. Olha lá, carta do editor, cartas, né, da galera aqui, ó, de fãs. Espera um pouquinho, Sally. Chega esse bumbum pra cá, ó. Isso. Isso, fica mais virado pra cá assim, pronto. Então aqui a gente tem, olha só, nós usamos o que sabemos para reconstruir o planeta. Muito legal isso. Ó, se você não consegue acompanhar o ritmo dos seus filhos, que tal acordar no mesmo horário que eles? Né? Fatos do momento. Então eles encararam a morte do Superman que estava acontecendo no gibi, na época, como uma coisa real. E isso que foi legal, né? Eles colocaram aqui numa revista como algo real que tinha acontecido mesmo no mundo, né? Então fizeram aqui uma matéria muito legal, ó. Como se tudo tivesse realmente acontecido. Aí tem uma explicação sobre quem era o Apocalipse. Ó, tem um comercial da Camelot 3000 aqui. Aí sem justiça, o mundo sem Superman. Aí fala sobre alguns heróis, né, que foram no funeral dele. A reação mundial. Tem até ó, a declaração do Lex. Ó, eu acredito a Superman, tanto quanto ao meu pai, o mérito por fazer de mim o homem que sou hoje. Lex Luthor II. Se não fosse por ele, provavelmente meu filho não estaria comigo hoje. Olha o Bruce Wayne, você sabia que podia confiar no Superman. A Mulher Maravilha, a declaração dela. O Superman poderia ter dominado o mundo, mas esse tipo de poder não o interessava. Que maneira aí. Aí tem algumas celebridades, né? Falando aqui sobre a Supergirl, por exemplo. Gente, assim, muito legal isso daqui. Na manhã seguinte, a única cura para o desespero persistente está em nossas almas. Bom, aí acaba a revista aqui, Newsweek. E a gente tem aqui Funeral for a Friend, né? Então a gente tem a aventura lá relacionada ao funeral do Superman, que vai exatamente ao que acontece depois da morte dele. Então a gente tem aqui, ó, a morte de uma lenda e vamos lá para o que acontece logo em seguida, né? Então a gente tem lá eles pegando lá o monstro, né? O Lex aqui falando, levando a clone, né, do Supergirl lá para tentar dar um jeito, tentar trazê-la de volta, né? E aí temos toda a dramaticidade. Olha lá, ela é trazida de volta, na verdade. Toda essa dramaticidade relacionada ao funeral aí do Superman, né? Eles tentam reavivá-lo, ó. E o negócio até explode, caramba. Imagino. Bom, aí tem essa série Funeral for a Friend, foi uma série também lançada na época. Então tem alguns números, né? Então, por exemplo, essa daqui foi com a Justiça da América, Liga da Justiça da América, né? Então, algumas reações que eles tiveram, né? Quando o Superman morreu. Qual foi a consequência disso para eles e tudo mais. Então, apresentando aí todos eles, ó. Batman, Mulher Maravilha. E aí, a gente tem a galera toda reunida aqui, ó. Aí tem essa edição, Funeral for a Friend 2, que é a segunda edição. Bom, agora eu acho que eu vou passando um pouquinho mais rápido aqui para vocês,
só dando uma folhada mesmo, porque senão o vídeo realmente vai ficar muito longo aqui, tá? Mas essa edição aqui é uma edição basicamente com a Supergirl aparecendo bastante. Olha lá, Funeral for a Friend 3. Então a gente tem aqui alguns heróis que vão estar participando dessa edição. Essa imagem aqui também foi muito emblemática na época. Tá? É uma imagem aí com toda a galera da Liga acompanhando o funeral, né? A Lois Lane aqui chorando. Então eles pegaram assim, vários detalhes, né, na época e colocaram aqui nessa edição. Aí a gente tem lá o enterro aí do Superman, que foi lá enterrado com alguns objetos pessoais dele. Tem a edição número 4. Tá vendo? É edição pra caramba, galera. Assim, é um prato cheio para quem gosta aí da DC, para quem gosta desses heróis, né, da Liga e tudo mais. É um prato cheio aí de coisas que foram lançadas aí na época. Edição número 5 do Funeral. Nem eu sabia que tinha sido lançadas assim tantas edições. Olha só. Então a gente tem histórias aqui pra caramba. Ó, número 6. Né, edição número 6 aí. Como eu disse para vocês, eu estou passando junto com vocês essa edição. Aí depois teve essa edição aqui chamada O Legado do Superman, The Legacy of Superman, que isso também não tinha sido lançado aqui no outro encadernado, se eu não me engano. Eu tinha o outro encadernado, eu acabei vendendo ele, assim que eu comprei esse daqui. Justamente por esse daqui ter algumas edições extras, né? Eu acabei substituindo por esse daqui. Mas o outro eu acabei vendendo, os outros dois, né? Bom, então é o legado do Superman. Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui. Funeral for a Friend 7, edição número 7. Caraca. É engraçado porque na época eu comprei esse funeral para um amigo aqui, funeral do Superman. Eu acho que eu comprei 2 edições, eu achei que estava completo, mas pelo jeito não estava não. Né? Tem muito mais coisa, ó, nessas edições aqui. Supergirl and Team Luthor, The Future is Now. Né? O futuro é de Metrópolis, então uma história aqui com a Supergirl e esse Lex Luthor 2 aqui. Eu não lembro muito bem sobre essas histórias. Muitas das histórias não foram lançadas no Brasil. Esse aqui é bem maneiro, esse aqui eu já tinha visto, Back from the Dead, né? Ou seja, é uma história aqui do Superman tipo no mundo espiritual, né? Falando sobre a vida após a morte, ó. E é uma edição que ele encontra com o pai dele lá no mundo espiritual, né? Muito legal isso. Todo lado assim mais dramático aqui dessa situação. É que eu falei para vocês, a arte está fenomenal dessa edição. E até aqui, na verdade, começa o processo, né, de volta do Superman. Porque eles vão até o túmulo dele, ó, e acham o túmulo dele que está vazio. E aí começa o mistério, né? O que aconteceu com o Superman? E aí começa a aparecer alguns Supermans, né, pelo mundo aí. Então, alguns Superman começam a aparecer, tipo o Superboy, aquele cara que eu mostrei agora ali, né? Esse outro aqui também. Ou seja, outros Supermans começam a aparecer. E aí começa a ficar pensando, a gente começa a ficar pensando, pô, será que
realmente ressuscitou? O que aconteceu? Aí tem essa edição aqui sobre Renascido, que mostra um pouquinho, né? Eu lembro que na época foi bem confuso entender como que eles trouxeram o Superman de volta, tá? Mas aqui nessa edição, pelo jeito, eles colocaram de uma forma mais coesa, né? Eu vou ter que ler tudo isso daqui para poder ver um pouco, ó. Aqui a gente tem o Aço, que está presente lá na série Superman e Lois Lane. A gente tem várias pessoas aqui sendo inspiradas pelo Superman, né? Na verdade. E aí eles acabam querendo combater o mundo do crime também. E alguns desses daqui estão presentes no desenho também, desenho do filme, né? Ou melhor, desenho dessa série. A gente vê que o Apocalipse foi mandado para o espaço, ó. Foi aprisionado e foi mandado para o espaço, mas ele não está morto. Que maravilha, né? E realmente, porque depois existe uma edição chamada A Revanche, né? Eu acho que é isso. E aí tem a luta ali de novo do Superman com o Apocalipse. E é uma edição onde a gente tem lá meio que uma luta final, né? Se eu me lembro bem, entre eles. Aí começa o reinado do Superman, ó. Que é basicamente a história da volta dele, né? Mas antes da volta dele, algumas coisas acontecem, né? Como esses outros Supermans aí que foram aparecendo. Uns começaram a lidar com o crime de maneira um pouco bem diferente do Superman verdadeiro, né? O reinado do Superman também. Basicamente, o reinado do Superman mostra esses seres, né? Esses outros Supermans aí lutando contra o crime e tudo mais, mostrando quem são eles, né? E aí aparece essa história aqui, quem é o verdadeiro herói, que a gente vê aqui o Clark Kent reaparecendo, né? Pela primeira vez aí depois da ressurreição dele, ó. E aí a gente começa a conhecer um pouquinho do que vai acontecer, porque na verdade o Superman vai ter que voltar a pegar o lugar dele. Só que para pegar o lugar dele vai ter que enfrentar outros Superman aqui, né? Nessa história. Então o lance se torna um pouquinho mais sério, basicamente. Aí tem lá um dos Superman que se revolta com o outro e tudo mais, né? Basicamente. E Metrópolis é a próxima. Esse cara aqui que é o pior, meu. Ele acaba querendo ser um Superman meio que justiceiro, e aí ele acaba sendo o antagonista dessa história, né? Do retorno do Superman aqui. Tá vendo? Demora pra volta do Superman, olha. Demora bastante para que ele possa voltar. Eu lembro que na época também foi assim uma enrolação danada para que ele pudesse retornar. Mas a gente tem então aqui, ó, o retorno, finalmente, a edição que espera-se que Clark Kent possa então retornar. Vamos ver aqui o que a gente tem até o final dessa edição. E finalmente, ó, a gente tem o início aqui do retorno do Superman. Aí que ele aparece, ó, ressurreições. Essa foto também é bem emblemática dele reaparecendo com essa roupa preta, né? É um pouquinho diferente aí da volta dele lá no filme da Liga da Justiça. Falando de filme da Liga da Justiça, o melhor filme, claro, foi a versão do Snyder, né? Da Liga da Justiça, que mostrou um pouquinho mais detalhado esse período aí da volta do Superman. Bom, então tô passando aqui bem rápido. Tem uma edição aqui do Lanterna Verde, ó. E aqui, ó, Back for Good, ou seja, a volta de vez do Superman, né? Finalmente ele voltando, realmente voltando, né? E tomando seu lugar. Uau!
Aí tem a batalha dele com aquele Superman meio metálico, né? Caramba. E aí ele assume o uniforme dele azul de novo. E aí tem a edição, ó, Aventura do Superman, melhor do que nunca. O retorno do Superman. Finalmente o retorno dele. E retornou com tudo, né? Com a Lois ali. Quem fez o papel de Clark Kent? É isso, galera. Chegamos aqui basicamente ao final. Ó, encontro com os pais dele. Ai, que maneiro isso. Estamos chegando basicamente... Ah, isso aqui é bem legal, porque na época estava acontecendo a queda do morcego, né? Ou seja, Batman tinha ficado aleijado, né? E o Azrael, ele tinha tomado o lugar do Batman. Então, quem aparece aqui para falar com o Superman é basicamente o Azrael, né? Então, é interessante isso porque foram as duas sagas que aconteceram na mesma época e que fizeram muito sucesso. A queda do Batman e logo em seguida ali, ó, a morte do Superman e o retorno dele. E aí, acaba, finalmente nós temos aqui o fim. É que temos alguns bônus, ó. Temos uma introdução para o Mike Carlin, explicando algumas coisas aqui sobre essa época, né, do Superman. E aí a gente tem algumas figuras aqui no final. São algumas capas aqui, capas extras. Ó, tem um quadrinho aqui no final, ó. Até com o Darkseid aqui jogado, coitado. E aquela cena muito emblemática aí da galera carregando, né, o túmulo aqui do Superman. E aqui a gente tem alguns desenhos do final, ó, alguns traços. Ó, ele com o cabelo curto, cicatriz no rosto. Aqui deve ter sido o teste para o novo traje dele, né? Olha lá, dia 29 de outubro de 92. Desenharam esse pequeno... Olha, o obituário do planeta Diário. Homem de Aço morre defendendo a cidade. É isso, galera. Então aqui no final nós temos finalmente lá uma ilustração com o retorno do Superman. Finalmente terminando essa edição aqui. Falei para vocês que seria uma edição que demoraria um pouquinho mais, bem mais na verdade, que demoraria um pouquinho mais para poder terminar, porque é uma edição grande pra caramba, tá? Mas eu espero que tenha dado aí para vocês verem, ou ter dado uma ideia de como que é essa edição. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, dos detalhes que eu pude compartilhar aqui com vocês. E a gente se vê então no próximo vídeo. Não esquece de dar seu like aí e se inscrever também aqui no canal, beleza? Um grande abraço e a gente se vê então. Tchau, tchau!